tá? Como eu falei bem no começo, e eu volto a repetir que uma das formas ou maneiras que nós temos de saber um assunto é estudando o avesso dele. Então, fé tem muitos avessos. Nós, irmãos, acreditamos que o roubo é pecado, o adultério é pecado, prostituição, né? Pecados que são externos, que são gravíssimos. Então a gente pensa assim, matar é um pecado gravíssimo, e de fato é. Falar mal da vida dos outros, um pecado gravíssimo. E o que nós queremos para os pecadores que mostram seus pecados? Ou nós queremos que eles sejam perdoados por Deus, ou nós queremos que eles sejam disciplinados por Deus, porque tem pecados que para nós é uma coisa terrível, seríssima. Mas para Deus, na ótica de Deus, coisas que nós achamos que não é pecado, que é um pecado menor, na ótica de Deus, tem o mesmo tamanho dos pecados que achamos que são grandes. Então, às vezes, os pecados que são revelados, nós achamos que são terríveis. E por que nós disciplinamos as pessoas na igreja, por exemplo? Porque elas prostituem, não é? A pessoa caiu em prostituição, a pessoa caiu em adultério. Mas nós não disciplinamos ninguém que tem algum pecado interno, oculto, escondido, não é? Por exemplo, nós avaliamos a mágoa no mesmo tamanho do adultério? Não, para nós qual que é maior? O adultério, não é? E para Deus? Para Deus os dois são pecados. Para Deus a mágoa é um pecado tão sério, tão grave quanto o adultério, a prostituição. Então, porque nós herdamos isso de tradição, por religiosidade, nós ponderamos muito os pecados que são revelados e que são externos e que são da carne, pecados da carne, mas os pecados da alma também não prestam. Então a maioria das oposições à fé, a maioria dos inimigos da fé, são pecados internos, pecados da alma. Então eu vou falar um pecado hoje da alma que atrapalha a fé. Vou falar da preocupação, certo? A preocupação é pecado. Por quê? Porque preocupação é falta de confiar em Deus, falta de viver por fé, falta de acreditar na palavra. Isso que causa, que gera uma preocupação. Então é pecado. Tudo que é mandamento e a gente infringe o mandamento se torna um pecado. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Pregar o evangelho é um mandamento, não pregar ele então é o quê? Um erro, um pecado, não é? Tem pecados de ação e de omissão. Quais são os pecados de ação? Aqueles os quais nós agimos contra as leis de Deus. E os pecados de omissão são aqueles que deixamos de fazer o que Deus pediu para fazermos, omitimos aquele mandamento. Então eu posso pecar por uma atitude minha, mas eu posso pecar por não cometer ou fazer nenhuma atitude. Ou seja, eu posso não amar, e eu posso fazer uma atitude muito forte contra alguém, e é pecado da mesma maneira.
Então o pecado de omissão e os pecados de ação são pecados da mesma forma, certo? Então a preocupação é uma desobediência ao que a palavra de Deus está ensinando, assim como não pregar o evangelho, assim como não orar. O que mais que nós podemos classificar como pecado de omissão? Deus pede para fazer, a gente não faz. A gente não faz ao contrário, mas nós também não fazemos o que Deus está pedindo. Dá um exemplo. Não dizimar é toda, não amar o próximo, toda desobediência é pecado. Então se Deus está falando faça isso e nós não fazemos, nós estamos em erro, em pecado. Quanto mais a gente saber, quanto mais nós sabermos das Escrituras, mais nós corremos o risco de pecar por omissão. Por quê? O que é pecar por omissão? É saber o que é certo e não fazer. Então quanto mais nós temos a revelação, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus e mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós corremos riscos de pecar por não fazer aquilo que nós acabamos de aprender, acabamos de saber, certo? Então dois tipos de pecado existem em nossa vida: os que nós cometemos contra a palavra de Deus, que é pecados de ação, e o que nós cometemos por não fazer, não praticar a palavra de Deus, não dizimar, que é um pecado de omissão. A gente omite aquele mandamento. A preocupação é um fruto proveniente da alma. Mas se a gente vê alguém que prostituiu ou que adulterou, nós temos fúria às vezes por essa pessoa. E nós falamos, nós precisamos penalizar essa pessoa precisa aprender. Mas ninguém chega numa pessoa que está no pecado de preocupação e diz: o fulano está em pecado de preocupação, ele tem que ser penalizado. Nós levamos a sério o pecado da preocupação? Não, mas é pecado. E da mesma maneira que a prostituição tem suas consequências, a preocupação também tem suas consequências, certo? Então pecado de ação e pecado de sentimento. Nós temos sentimentos e esses sentimentos são bloqueios à nossa fé e são opositores à nossa fé. Isso vai travar a nossa fé, vai atrapalhar a nossa fé, o nosso amor, a nossa vida com Deus. Uma pessoa preocupada, irmão, o que está no pecado de preocupação, ela está no campo, na esfera de Satanás, porque o diabo quer que a gente viva no campo da preocupação. Por quê? Por que o diabo aprisiona os homens pela preocupação? Porque é simples. O diabo acredita mais na palavra do que nós mesmos, certo? Não é verdade? Às vezes nós temos dificuldade de crer na palavra e o diabo crê na palavra muito mais do que nós. Então ele sabe, Satanás sabe, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Agora, quando nós caímos na preocupação, a preocupação vai travar todas as bênçãos. Então, esse pecado, ele tem a consequência de travar, de bloquear todas as bênçãos que já foram nos dadas. Então nós temos que atentar para isso. Se a preocupação é uma arma tão forte que leva a pessoa a ficar presa no mundo espiritual e prender o que é dela no mundo espiritual, nós temos que atentar para isso, para nós não cairmos nesse pecado, nesse erro, certo? Porque o diabo luta para que fiquemos no campo da preocupação, no campo da ansiedade. Amém? Vocês entenderam? Então o que é preocupação?
que seria preocupação? Falta de fé. Isso, uma falta de fé. Como que nós definiríamos? Eu fiz uma definição de preocupação aqui. Existem várias outras definições. Eu fiz uma definição de preocupação. Ou seja, a palavra preocupação já está dizendo pré-ocupação. Ou seja, o que quer dizer uma pré? Aí põe um tracinho, ocupação. Você se ocupa com alguma coisa antes do tempo. Antes de acontecer. Você já está ocupado com aquilo antes de acontecer. Ou seja, o que é uma ocupação? É um trabalho. Então o que é a preocupação? É como se você estivesse trabalhando para alguma coisa que não existe ainda. Você está se ocupando com alguma coisa que ainda nem apareceu, nem surgiu. É um estado de não confiar, é um estado de insegurança, é um estado de medo. É uma ocupação, você ocupa antecipadamente a sua mente e o seu coração com ansiedade, com dúvida. Você chama os problemas do dia de amanhã para o dia de hoje. Você chama os problemas daqui 2 meses, que talvez nem existam ainda e nem vão existir, para o dia que você está vivendo. Então, é uma ocupação da nossa mente. São os problemas, as lutas, as situações adversas que vai ocupando a nossa mente. Certo? Você tem que pagar o aluguel que dia? Dia 5. O que é uma preocupação? Você ocupa a sua mente antecipadamente. Não é você lá pro dia 20, você fica pensando, será que eu vou ter o dinheiro para pagar esse mês o aluguel? Não é verdade? Você tem 20 anos. Você se preocupa se você vai casar ou não. Você chama que você vai se ocupando, mas e se eu não casar? Você ocupa a sua mente com o futuro, incerto, indefinido. O que eu vou ser, o que vai ser da minha vida? Será que isso vai dar certo? Então a preocupação é um senhor. O que é um senhor? É um senhor que nos faz trabalhar por coisas inexistentes, ou que ainda não existem, ou nem vão existir. Nós ficamos trabalhando, fazendo esforços mentais e sentimentais, pensando naquilo, e às vezes nem vai existir aquilo, ou vai existir, mas nós já estamos antecipando. Já aconteceu isso com alguém aqui? Isso é fé ou é incredulidade, dúvida? Então é um problema da alma isso. A alma se ocupa com os problemas a ponto de ficar exausta. Você viu que quando nós estamos preocupados, nós ficamos que jeito? Exaustos, não é? O corpo está cansado, enfado. Então a preocupação é um fardo, a preocupação é uma cruz que nós não precisamos carregar. Nós nos tornamos, quando nos preocupamos, nos tornamos em verdadeiros burros de carga. Nós ficamos carregando dificuldades que ainda estão no campo virtual, que ainda não existem. Certo? Então, preocupação é um trabalho antecipado da nossa mente, sempre envolvendo problemas e dificuldades. Esse fardo da preocupação, ele contém pensamentos, sentimentos de medo, de ansiedade, de insegurança acerca da vida, do presente, do futuro. Irmão, fé é o seguinte: fé é você entregar na mão de Deus e o resto? O que é o resto? Confiar, esperar. O resto é
O resto é resto. Agora a preocupação é você ficar querendo achar meios e caminhos e fórmulas e formas para resolver uma coisa que talvez nem exista ainda. Então pensa, criar maneiras, criar formas, criar situações para tentar resolver alguma coisa pode ser preocupação. Certo? Fé, volto a reiterar que fé é certeza e convicção, e preocupação é um senhor que nos escraviza. Nós trabalhamos às vezes mais por dentro do que por fora. Nós temos mais às vezes trabalho interno do que externo. A pessoa trabalha 8 horas por dia num trabalho qualquer, mas a preocupação, esse senhor chamado preocupação, ele nos faz trabalhar essas 8 horas, ele nos faz trabalhar de noite, ele nos faz trabalhar quando nós colocamos a cabeça no travesseiro. E é incrível, irmão, quando alguém está com tendência à preocupação, na hora de dormir é a hora que é a hora que aflora, não é? É a hora que esses pensamentos e sentimentos mais já acorda ruim, já dorme ruim. Preocupação é um espírito, tem hora, demoníaco, porque o diabo, eu volto a dizer, se o diabo conseguir fazer com que nos preocupemos, ele literalmente conseguiu travar todas as nossas bênçãos, todas, porque a preocupação é você ficar ocupado com uma coisa que não existe, que é virtual ainda, que é invisível, e você se esquece de se ocupar com aquilo que você deveria ocupar, que é o presente. Jesus falou assim: basta cada dia o quê? O seu mal, não é? Jesus mesmo ensinou: não fique buscando o que pode acontecer amanhã, deixe que amanhã cuide do próprio amanhã, basta cada dia o seu mal. Então preocupação é uma sobrecarga, certo? E quando nós estamos sobrecarregados, muito pensativos, muito pensando nos problemas, nas contas, somente em contas, a preocupação, ela parece que é um espírito para deixar a gente na miséria. Quem tem espírito de miséria na vida tem também espírito de preocupação, porque os dois andam juntos. Chega a miséria e põe seu pé, depois chega a preocupação para manter a miséria ali, porque enquanto a pessoa não deixar de se preocupar, não deixa de dar força para a miséria, porque a miséria é sustentada, é fortalecida pela preocupação. As dívidas são fortalecidas pela preocupação. Então às vezes nós estamos com um monte de dívida e a alternativa que nos é proposta é nos preocupar com ela. Como que nos preocupamos? Como que eu vou pagar? O que mais? Vamos agir pela preocupação. A pessoa fica tão preocupada com as dívidas que ela fala assim: eu vou ter que arrumar um outro emprego, um segundo emprego, não é? Não tem gente que arruma um segundo emprego para pagar as dívidas? E 2 pontos. Preocupação manda cortar o dízimo. Não, o dízimo não vai dar, a verdade. Mas eu ainda não vi uma pessoa que pense assim: ó, eu vou trabalhar em 2 lugares para poder pagar as dívidas. Ainda não vi uma pessoa dessa ter um resultado. Vocês viram essas conversas? Não, pastor, eu só vou vir à igreja aos domingos porque eu peguei um bico de entregar lanche à noite, R$30 por noite, e esse dinheiro vai me ajudar muito. Por quê? Porque eu tô com umas dívidas aí, tô numa preocupação, vem um monte de pensamento em mim. Ninguém pensa assim: eu vou começar a ir na vigília então, porque eu tô em dívida, né? O cara se predispõe a ralar das 6 à meia-noite, o corpo fica exausto, andando com uma moto. Estou dando exemplo de entregar lanche, por exemplo. E aí se você chamar um cara desse para ir à vigília, o que é a desculpa dele?
tô cansado, eu tenho que trabalhar. Mas o cara acabou de sair 5h30 do trabalho, ele nem toma banho às 6 horas, ele tá no outro emprego, vai até meia-noite, vai dormir 1h30, no outro dia acorda às 6h30, fica a semana inteira assim, e no domingo ele vem na igreja? Vem nada, porque ele tá cansado, ele tá exausto. Então a alternativa da preocupação é o quê? Qual que é a alternativa da preocupação? Sempre arrumar mais alguma coisa para afastar a pessoa da fé. A miséria, irmãos, ela tem como sustentação a preocupação. E os problemas, eles são alimentados pela preocupação. O diabo ou a circunstância ou os nossos erros causam um problema na nossa vida. E depois a preocupação tem a função, a finalidade de fazer aquele problema permanecer. Pode ver que tem gente que faz 5, 6 anos que está no mesmo problema. Tem gente que faz 10 anos que está devendo, não consegue pagar. Tem gente que está com problema no casamento, com o filho. A pessoa fica preocupada com o filho. Vem para a igreja, traz a foto da pessoa no culto, ora. Não chega em casa na hora certa o filho dela, o que passa pela mente? Ah, meu Deus, onde está esse menino? Está tendo fermo? Dorme. Enquanto o menino, aquele filho não chega, a mãe não dorme. Se você perguntar para uma mãe dessa, a senhora tem fé? Qual vai ser a resposta dela? Vixe, lógico que eu tenho. Estou levando a foto do meu filho na igreja. Uai, estou fazendo a campanha da porta. Uai, que pergunta. Mas está se ocupando com a ausência do filho, com o problema que o filho tem causado. Então, é um laço. E nós, por causa do pecado, nós somos mais abertos a nos preocupar do que ficar em paz. Certo? Ou não? Diante de uma situação, nós temos mais tendência a nos preocupar do que a ficar em paz. Por quê? Por que nós somos assim? Tendidos para a preocupação, propícios para a preocupação, abertos para a preocupação. Falei, a preocupação é um Senhor, e tem hora que a gente nem percebe, nós estamos trabalhando para Ele, não é? Nós estamos pensando no futuro, não é? Os solteiros estão pensando se vão casar ou não, os casados estão preocupados com os filhos, os endividados estão preocupados com as dívidas, os doentes estão preocupados se vão morrer com aquela doença. Rapaz, todo mundo tem uma preocupação. E por que nós temos essa tendência tão maligna? Por causa do pecado. E porque mesmo em Cristo nós ainda nos preocupamos. Nós vivemos de momento, verdade isso? Vivemos de momentos por causa da incredulidade. Mas a raiz de tudo isso, vamos voltar no mesmo ponto. Qual que é a raiz de tudo isso? A raiz da gente ter tendência à preocupação é que ela procede da alma. E aí? Vocês entenderam? Se procede da alma, se nós ficarmos preocupados, nós estamos em espírito ou nós estamos na alma, vivendo pela alma? Se nós nos preocupamos é porque nós estamos vivendo por sentimentos, porque preocupação é pensamento e preocupação é sentimento. E a palavra é espírito e vida, e nós somos espírito. Então quando nós estamos no espírito, nós estamos protegidos ou guardados da preocupação. Porque se a preocupação é pecado, irmão, quem nunca cometeu esse pecado de se preocupar? Qual mês que nós passamos inteirinho sem nos preocupar com nada? Já pensou que liberdade seria se não nos preocupássemos com nada? Tudo nós crêssemos em Deus? Viesse um problema, deixa, vamos nos preocupar não, está na mão de Deus. O que é preocupar? É segurar.
Um fardo que nós não estamos aguentando segurar. O que é despreocupar? É soltar os fardos. Mas parece que nós temos tendência a segurar os fardos, ao invés de soltá-los. Então a preocupação é o resultado, é a reunião, irmão, de vários sentimentos. A preocupação, ela tem algumas ramificações. A preocupação, ela tem vários sentimentos que juntos se transformam em preocupação. Sozinhos eles agem em nossa alma, mas quando eles se unem, eles se transformam em preocupação. Então, vou falar aqui: ansiedade, não é? Ramificação do quê? Preocupação, insegurança, dúvida, medo, desespero, entre outros. É como se o demônio pegasse todos esses sentimentos, colocasse num liquidificador, batesse, fizesse uma vitamina e falasse assim pro crente: tó, filho, bebe que vai ser bom. Aí o cristão bebe, fica com medo, com ansiedade, com insegurança, por causa de problemas. Veja que para ter uma preocupação tem que ter um problema. Aí que está, irmão, outro erro dos cristãos: viver de problema. Vem para a igreja e vai orar pelo quê? Para resolver problemas. Sempre está rodeado de um problema, sempre está falando num problema, sempre está fazendo um jejum para resolver um problema, sempre está indo numa vigília para resolver um problema. Nunca, sempre, até a vida espiritual dele, a fé dele está baseada, alicerçada, rodeada por um problema. Sempre, tudo que vai fazer é por causa de um problema. Eu vou na vigília, por quê? Porque eu estou devendo. Eu vou buscar a Deus, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu estou com essa situação. Sempre existe um problema. A gente tem que se libertar desse tipo de vida, deixar os problemas, porque às vezes agir contra o problema é a maneira errada de querer resolvê-lo. Às vezes você querer agir contra ele é a maneira errada. Às vezes você tem que deixar e confiar em Deus, e aí aquele problema vai ter solução. Então, é bom ou é mal a preocupação para nós? Terrível, não é? Agora eu quero falar dos efeitos da preocupação. Quais são os efeitos da preocupação? Eu disse que a preocupação é um fruto da alma, mas esse fruto da alma reflete, é sentido e percebido no corpo. O diabo lança, ou nós mesmos, por causa da nossa incredulidade, somos envolvidos por sentimentos, e aí nosso corpo recebe como se fosse um veneno disso. Então uma pessoa que está dominada por um espírito de preocupação, ou pela preocupação em si, ela vai ter alguns problemas no corpo dela. Por exemplo, indisposição. O que mais? Cansaço. Cabeça, dor, cabeça fica pesada, lenta, raciocínio não funciona direito. Insônia. Porque a preocupação faz a mente trabalhar em direções insignificantes, não é? Não tem significado, mas nós fica preocupado. Se Deus pudesse falar com o preocupado, o que Deus diria para um preocupado? Não temas, eu sou contigo. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. O que mais, irmão? Rapaz, se você deixar, por isso que hoje eu e o irmão Alan nós estávamos conversando aqui, que mais difícil de tudo na nossa vida, sabe o que é? É dominar nós mesmos. Não existe coisa mais difícil do que essa. Rapaz, se conseguir dominar você mesmo, a gente consegue dominar cachorro, consegue dominar
bicho, a gente consegue dominar qualquer coisa, gente. Mas o ser humano que consegue se autodominar, ele está na frente de todos os outros. Porque nós ainda não temos condições de destruir sentimentos e pensamentos na fonte. Na hora que nós vamos perceber, os sentimentos e pensamentos, eles já estão aflorados. Então, irmão, se a gente não vigiar nossa mente e deixar nossa mente trabalhar em direções insignificantes, em coisas que é pecado, porque preocupação é pecado, em coisas que não é da fé e do amor, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dor de cabeça, nós vamos estar atraindo demônios. É igual a historinha lá da carniça, o urubu não vem? Rapaz, o demônio vê um crente preocupado. Que jeito que é o olho de uma pessoa preocupada? Como que uma pessoa preocupada fica no olhar? Um olhar distante, não é? Ô irmão, está aí? Rapaz, na hora da palavra, da pregação, o cara que está preocupado, ele fica que jeito? Às vezes Deus está falando para ele o que ele tem que fazer e ele está lá. Os olhos mortos, caídos. O espírito, né, que trabalhador oculto. Aquele espírito já põe tudo que ele tem que resolver, todas as coisas ruins, para ele não se livrar daquilo. E o semblante de quem é preocupado? Do jeito que é. É seguido. Fica assim, ó. Meu Deus. Do jeito que fica. Quem tem ticket fica de jeito quando está preocupado. Cursando até os lados opostos da vida. Ainda bem. A preocupação faz a pessoa comer demais ou não comer, não é? E faz a pessoa preocupar, não? Oh. A pessoa que está muito preocupada não consegue controlar e esconder que está preocupado, que está com algum problema sentimental, emocional, não é? Ela não consegue, consegue? Não consegue, ela fica muito ruim mesmo. Aí o estômagozinho dela, porque sentimento é vivo. Sentimentos e pensamentos não são matérias mortas, são vivos. Então fica dor. Tem gente que tem gastrite por quê? Gastrite nervosa, não é? Úlcera. Rapaz, está pecando até contra o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Não é? Ou seja, sentimentos, a gente deixar sentimento nos dominar, é pecado contra o templo do Espírito Santo, é pecado contra o corpo. E que jeito que fica as costas? Tensão, peso, dor, fardo. E a pessoa fica mole, desanimada. Porque o corpo, quando nós estamos preocupados, ele produz o quê? Substâncias excessivas que vai deixar o nosso corpo, ou deixa de produzir alguma coisa que é vital para o nosso corpo, aí causa fadiga, cansaço. E uma pessoa preocupada fica, o humor dela fica, o sistema nervoso dela fica perfeito. Assim, irmão, você caiu na preocupação, você acabou de viver está vivendo na carne e na alma. Então caiu na preocupação, você vai trabalhar pro diabo. O diabo vai pôr as rédeas dele em você e vai falar: vai filho, trabalha aí, eu vou fazer você viver na carne e cheio de sentimentos. Você não vai ter força não. Você falou num dos estudos que a nossa alma ela é boa, né?
Mas a nossa alma, sem a gente fazer nada, ela é propensa às coisas do mundo e carnais. E para as coisas de Deus a gente tem que dominar ela, senão ela nos mata. Ela nos mata. Porque a carne recebeu totalmente o mal, a alma ainda ficou com o bem. Mas como a carne ela é maligna e a alma, todos nós já temos a tendência, ela vai para o lado que estiver vencendo. Então geralmente a alma fica assim porque a pessoa já está vivendo na carne. E viver na carne é viver na preocupação, na ansiedade, na agonia, na incredulidade. Viver no espírito não tem nada disso. Você já pensou o que é viver no espírito, irmão? É essa liberdade que nós estávamos conversando essa tarde, não é? Porque se você viver no espírito, você vive desprovido de preocupação. Vocês conseguem achar preocupação quando vocês lêem o Evangelho na vida de Jesus? Qual a preocupação que ele tinha? Tinha que alimentar 15 mil pessoas. Ele estava preocupado? Tinha que pagar um imposto. Pedro estava preocupado. Ele estava preocupado? Qual era a preocupação dele? Só fazer a vontade de Deus. Mas nem essa ele tinha, parece. Estava desprovido de qualquer tipo de preocupação. E será que o diabo não tentou ele como tenta a gente? Uai, Hebreus 4,15: em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Então ele é um modelo para nós. Agora eu quero, para finalizar, Jesus falou da ansiedade e da preocupação. Mateus 11:28. O que ele fala em Mateus 11:28 e 29? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Está falando para quem não é convertido ou para quem é convertido? Jesus falava para quem era convertido ou para quem era desviado, para quem não tinha envolvimento? Eu acho que não. Hã? Isso que não é porque estava vindo de amintos. Jesus estava falando para judeu, não era para gentil. Os evangelhos foram escritos e no meio dos judeus, porque Jesus veio para os judeus. Ele estava falando com quem? Com a casa de Deus, não é? Ele não estava falando com o gentil. Gentil quem ia falar era Paulo, eram os apóstolos. Jesus veio tratar com a igreja do Velho Testamento. Então Jesus estava falando para crente. Ele estava dizendo para os crentes vir até ele. Ou seja, Jesus estava dizendo para os crentes que estão cansados e oprimidos, chamando os cansados e oprimidos. O que é cansado e oprimido, irmão? É gente que está muito mal sentimentalmente. Eu já ouvi muitos dizerem: eu já não aguento mais. Não sei se é verdade ou se não é, mas eu não aguento mais, não dá mais, está muito cansado, está oprimido, está precisando ir até quem? E até Cristo, não é? Então Jesus está dizendo isso para os cristãos: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque se vier, o que vai acontecer? Vai ter alívio. Jesus está prometendo alívio para quem chega até Ele. Então isso, irmão, isso aqui é triste dizer, mas se está muito cansado e oprimido é porque está muito perto de Jesus, amém? Não. Se está muito cansado e oprimido, preocupado, solícito, ansioso, inseguro, está longe de Jesus. Então Jesus fala assim, ó: vem a mim, eu vou dar alívio. Terceiro, ele fala: tome sobre vós o meu jugo, né? Ele tira o fardo e põe a palavra dele em nós. Quarto, ele manda a gente aprender com ele, porque só tem uma cura para preocupação. Tem que orar, tem que interceder. Às vezes
Tem uma pessoa perturbada, você ora, você põe a mão nela, expulsa aquilo lá, ela fica boa, mas ela não se alimenta da palavra, o que acontece depois? Aquilo volta tudo de novo, não é? Porque a oração às vezes é só para aliviar a pessoa. O que vai trazer mesmo a mudança na vida daquela pessoa é os ensinamentos de Jesus, não o nome de Jesus. O nome de Jesus traz o alívio ali para aquele fardo, para aquele peso. Mas depois, se a pessoa não ir até Jesus e aprender de Jesus, irmão, aquilo lá vai voltar novamente. Quinto, Jesus está falando: eu sou manso e humilde. Aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, contra a mansidão e humildade não existe nenhuma arma de Satanás. E os ensinamentos de Jesus são de mansidão e de humildade. E aí, se a gente fizer isso, vai encontrar descanso para a alma. O que é descanso? Você viu, está falando, Jesus ainda falou alma, usando esse termo, alma, que o descanso é para a alma. Então, tem gente que está com a alma cansada, porque não para de trabalhar. Nosso corpo vai e para de trabalhar, mas a alma não para de trabalhar. Por quê? Porque ela continua pensando, e de noite ainda, às vezes não dorme, a pessoa, por causa da preocupação, ou ainda sonha com algo que vai trazer mais preocupação ainda. Então o plano do diabo é fazer com que nossa alma fique trabalhando, porque aí nós vamos ficar oprimidos e cansados. Porque a maior canseira que existe não é do corpo, a maior canseira que existe procede da alma. Tanto que quem corta a cana, fica lá cortando cana, irmão, só corta a cana o dia inteiro, fica cansado no fim do dia. Agora, quem trabalha com a mente, que jeito que é? Não é pior? É um cansaço pior, é um estresse maior. A pessoa tem mais tendência a ficar doente do que o cortador de cana, do que o pedreiro que está fazendo esforço só físico ali. Agora, a pessoa que está cheia de problema para resolver, tem reunião, tem isso, tem aquilo, toda hora está mexendo com a mente, mente é departamento da alma, ela tem mais tendência a ficar cansada. Então o diabo sabe qual que é a maior canseira que existe. Qual é? A da alma, a da mente. Então Paulo falou também, vamos abrir em Filipenses 4, 6 e 7. Se nós conseguirmos deixar com que nossa alma fique em descanso a todos os momentos, nós estamos feitos, não é? Agora, quem está casado, meu Deus, é uma só carne com outra pessoa, aí tem uma guerra maior para isso, não é? Porque nem sempre os dois andam no mesmo caminho. Então você está na paz, mas a outra pessoa que você casou, ela não consegue ter essa paz. Aí ela vai ser uma ferramenta para tirar sua paz. Você está na confiança, mas a pessoa que é a sua outra metade, que é a sua carne, ela não tem a confiança. Então espiritualmente isso vai trazer uma divisão. E um reino dividido não subsiste, gente. Então mais uma vez eu vou falar assim, para quem vai casar, vê com quem vai casar, porque não adianta você chegar no nível do Iglesord e a pessoa que está do seu lado não tem fé nenhuma, ela vai minar você. Ao invés de você ter uma pessoa que vai andar com você, você vai ter uma pessoa que vai ser inimiga da tua fé, inimiga do teu descanso espiritual, inimiga da vida que você está vivendo. Olha, irmão, por isso que Paulo falou, bom seria que fossem como eu, não casem. Mas quem não casa faz melhor, a não ser que o Espírito Santo, a pessoa se entregue tanto a Deus aí, que o Espírito Santo dê uma outra pessoa que pensa igual.
não é? Que tenha os mesmos ideais e consiga caminhar junto. Porque quem está casado não pode pensar só em si mesmo quando vai falar de vida espiritual. Eu vou crescer espiritualmente, eu vou estar lá na frente, peraí. E a tua outra metade? Vai ficar lá atrás? Você não vai conseguir andar certo. Você vai andar com peso no pé. Então o casado, quando ele vai pensar em crescer espiritualmente, ou pensar em ter alguma coisa espiritual, ele tem que pensar pelos dois. E um tem que passar a visão para o outro e tem que haver concordância. E aí, irmão, aí é bênção, né? Porque o demônio tem trabalhado assim nos casamentos. Um entende a visão e o outro não entende a visão. Um está na fé, mas o outro vai minando a fé, falando. O diabo, para derrubar o espiritual, que é casado, ele pode usar a outra parte do espiritual, que pode ser carnal, tanto a mulher quanto o homem, né? Porque tem mulher que está na frente, espiritualmente falando, dos homens. Tem mulher. E aí o homem, que é o cabeça, tá abaixo, irmão, da mulher. Vixe, meu Deus do céu. Já pensou? Ele não consegue acompanhar espiritualmente o discernimento e a visão da mulher. Mas como ele é o cabeça, a mulher tem que se submeter a alguém que está sendo menor do que ela, por causa da palavra. Complicado, não é, gente? Esse negócio de casamento é complicado. Oi? É tudo é unido. Depois que ele casou, O negócio é implantar a visão, mas é uma guerra, hein? E o diabo vai pegar num casamento, irmã, a parte mais fraca. Se você for a parte mais fraca, é ali que ele vai por sentimentos. Porque se o demônio tem uma especialidade, é implantar sentimentos e pensamentos nos mais fracos, não é verdade? Rapaz, e às vezes o sentimento que o demônio põe numa pessoa casada é contra o próprio cônjuge dela. A pessoa se apoia no próprio sentimento, em vez Meu de Deus do céu. apoiar na palavra, na fé. Então eu vou falar assim, ó. Que viver sem preocupação casado é possível, se os dois andar junto mesmo. Se os dois estiverem no mesmo espírito e crer nas mesmas coisas e andarem juntos na mesma fé. Se um querer viver sem preocupação do lado do outro que não se desprende de preocupação, o que quer se desprender não vai conseguir, porque espiritualmente a aliança de casados é muito forte, é quase impossível. Aí eu fico triste, irmão, de ver, né, ver esses acontecimentos ao nosso redor. Infelizmente, nós temos visto isso, né? Ainda eu conversava hoje com o irmão à tarde, como que esses acontecimentos têm sido maiores do que antes. Tem sido comum. Não tem sido comum, não que eu estou generalizando, tem casais abençoadíssimos que estão andando na mesma visão, mas eu percebo que o demônio tem conseguido minar por causa da visão, maneira de enxergar as coisas, maneira de ver. E aí não tem jeito de andar por fé assim, e nem por amor, e nem espírito. Que as três coisas que para mim para vocês, não sei se tem algo maior, mas para mim, viver em amor, andar por fé, viver em espírito, rapaz do céu, é a perfeição. Então Paulo está dizendo aí o que, ó? Filipenses 4, 6 e 7.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Rapaz, pelo quê? Ou coisa alguma. Gente, isso aqui é muito forte. Então, qual ansiedade ou preocupação que eu posso ter? Qual? Que Deus deixa eu ter? Não. Você pode ter essa. Não, nenhuma. Então, qualquer tipo, qualquer espécie de preocupação e ansiedade é errado. E se está errado, está na esfera do inimigo. Então, não é para andar ansioso por futuro, por presente, pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir, pelo que vai acontecer. É para andar desprovido de ansiedade e preocupação. Então, primeira coisa que Deus está falando, não andar. O que é andar, irmão? Quer dizer não viver, não se locomover por ansiedade e por preocupação. 2, o que o versículo está falando? Mas em tudo, em quê? Em tudo, ou seja, em todas as situações, pela oração e pela súplica. Está falando de oração e súplica. Eu penso assim, ó, oração, falar com Deus, falar da palavra para Deus, e súplica, eu acredito que seja mais uma oração do próprio Espírito, que o teu Espírito está tão conectado ao Espírito Santo que você leva a sua alma a fazer uma súplica pela força que está no Espírito. Então, a ansiedade, Paulo está ensinando como vencer a ansiedade. Não vai andar ansioso, e em tudo tem que ter oração e súplica na nossa vida a todo momento, para a gente não andar preocupado. Percebeu a preocupação? O que Paulo está mandando fazer? Oração e súplica, ou seja, falar com Deus e entrar tanto no Espírito, se entregar tanto a Deus ao ponto de chegar na súplica, que é fazer com que a oração que está no teu Espírito seja a oração que a tua alma vai fazer a Deus, com ações de graça. Ou seja, a oração e a súplica tem que ser com o quê? Ações de graça. E em tudo tem que ter ações de graça. Não tenho dinheiro para pagar aluguel. Como que é a oração de quem não tem dinheiro para pagar aluguel? Não, Deus, tem misericórdia de mim. Não é? Eu estou desesperado para pagar esse aluguel. Gente, e agora o que eu vou fazer? Qual que é a oração que Deus está mandando a gente fazer? Como que é então a oração de quem está precisando de alguma coisa que ainda não tem? Senhor, estou te agradecendo, estou te dando louvores, graças por essa bênção. É por isso que o casado não vai ter jeito de andar nisso aqui. Vamos orar então, vai orar os dois. Um tá, Senhor, eu te agradeço, e o outro tá que jeito? Meu Deus, o Senhor tem que dar um jeito. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia. Aí a mulher fala para o homem: faz alguma coisa, amaldiçoado, se vira, dá teus pulos. E o cara, a ação de graça dele já fica uma oração de sem graça, não é? Porque A graça é tão importante que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, com ações de graça. Irmão, nós temos muito pedido, tem hora, Deus, em nome de Jesus, determinação também, que é ato profético de determinação. Mas Paulo está falando aqui da ação de graça, ou seja, Jesus foi multiplicar o pão e o peixe, e ele falou: Deus, em meu nome eu te peço que o Senhor... Não foi, né? Do jeito que foi? Graças eu te dou. Ele usou só essa parte aqui que Paulo está falando, ações de... Rapaz, ou diante de 15... O homem era desprovido mesmo, né? Não era? Rapaz, às vezes nós temos uma família de 6 pessoas. 6.
6 pessoas às vezes tem em nossa casa. E aí Jesus tinha 15 mil para alimentar. Nós ficamos preocupados, o pai de família fica preocupado como vai alimentar 6 pessoas. Casamento, ai, será que a comida vai dar para os convidados? Eu já passei por isso. Dando pra mim, tá bom. Quando eu casei eu pensava isso aí, meu Deus. O primeiro jantar que teve aqui na igreja, irmão, eu fiquei tão assim que faltou. Meu Deus, não vai dar essa comida. Mas eu lembro, hein? Nossa, esse pedaço de frango tá muito pequeno. Rapaz, ou eu sofri. E eu fiquei me destruindo o dia inteiro. Na hora que chegou, todo mundo foi chegando, foi me dando um negócio ruim, foi me dando uma coisa, eu não consegui comer. Por fim, faltou. E eu fiquei muito bravo com a mulher. Fui lá, xinguei tudo ela. Falei: a senhora não cozinha pra ninguém coisa nenhuma, a senhora não tem experiência nenhuma de cozinha, tal. Virei as costas, fui embora. A mulher ficou chorando. Aí, irmão, no meio do caminho, eu vim bravo, nervoso. O Espírito Santo falou pra mim que aquilo tinha acontecido porque eu estava chamando aquela situação. Eu voltei e pedi perdão para a mulher. Ela já estava chorando. Eu falei: não, ó, a senhora me desculpa, tá? Eu fui agressivo com a senhora, mas o erro de tudo isso é meu. Ah, mas como não? Não, eu que errei. Foi a senhora não, a senhora fez tudo certinho. Foi a minha parte que não foi feita. Não expliquei para ela, né? Falar: não, fiquei chamando as coisas erradas. Ela acha que ela entendeu, uma pessoa tá nem aí. Mas eu fui lá e pedi perdão para a mulher, porque o Espírito Santo falou: você tá errado. Então a preocupação, você viu, eu fiquei o dia inteiro daquela forma e faltou mesmo. Ou seja, eu tive fé que ia dar errado. Se eu tivesse feito assim: pai, eu te agradeço, essa comida vai dar, louvado Você seja. não teve fé que a comida estava ruim. Não. Não, agora quando tem essas jantas aí, eu nem ligo mais. Eu falo: ih, vai dar tudo certo. Não esquenta não. 3, né? Ações de graça, né? E aí tá falando aqui o versículo para mim concluir: sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então a gente pede com ação de graça. Como que pede com ação de graça? Deus, eu preciso de R$1.000. Graça. Graças te dou por esses R$1.000 que já estão na minha mão. Amém. Obrigado. Deus, eu preciso casar. Graça. Graças porque eu já tenho uma pessoa que eu vou casar. Eu não estou vendo ela, eu não sinto ela, eu não percebo ela, mas graças, Senhor. Graças eu te dou. É linda. É maravilhosa. É linda, mano. E aí, irmão, versículo 7: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, se eu não ando ansioso, se eu em tudo faço a oração, a súplica, com ações de graça, e faço as petições a Deus, o que é o resultado? A paz de Deus que excede, que vai além de qualquer entendimento, guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Olha que coisa, olha, e a paz de Deus que excede, que vai além, excede quer dizer vai além, todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então a razão, às vezes você está preocupado com razão, não é? Entendimento é razão. Você tem razão de estar preocupado, a coisa está preta mesmo, o bicho está pegando. Mas a paz de Deus que excede a razão vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, até diante da razão de uma coisa que é certa, de uma coisa que está ali mesmo, tem aquele problema, precisa ter a solução, a gente precisa resolver com a paz de Deus, porque senão a razão faz a gente tomar atitudes erradas. E toda pessoa que toma atitudes pela razão, que é cristã, eu digo,
está tomando atitudes erradas. Os ímpios tomam atitude por razão, e aí é a vida deles. Agora nós, os cristãos, não podemos tomar atitudes pelas nossas razões. Nós temos que ir à palavra, e às vezes a palavra está confrontando nossas razões. Então a importância de ter a paz de Deus para exceder o entendimento que a razão está trazendo para nós. Amém? Então, fé não é preocupação, certo? Você está preocupado, você está cheio de fé ao mesmo tempo? Não. Você orou e ficou pensando naquilo, você está com a fé? Não. Você falou com Deus, mas mesmo assim aquele fardo tá nas suas costas ainda. Você entregou mesmo na mão de Deus? Não. Porque fé é a libertação de preocupações. Então fé é a libertação de preocupações. Amém? Amém. Jesus era tão preocupado, você lembra? O quarto rachando, quase afundando, ele tem que estar até dormindo. Verdade, olha que exemplo bom que o Roger deu. Você não lembra? Cara dormindo. Rapaz, tem gente que dá um relâmpago à noite. Nossa Senhora dos Evangelhos. Meu Deus. Não é? E o barulho que não deve ser uma tempestade de ondas. Rapaz, o cara tá dormindo. E Pedro, vamos falar de Pedro. No outro dia ele ia morrer. O anjo foi lá e teve que fazer o que com ele? Acordar ele. Ou se você sabe que amanhã você vai morrer, você dorme à noite. Vem um soldado e fala assim: é tua última noite, viu? Amanhã tua cabeça vai rolar. O que você faz? Pedro estava dormindo. Olha como que estava preocupado. Meu Deus. A paz te deixa desprovido, que excede tudo te deixa desprovido de preocupação. A paz excede o entendimento então daquela situação.